Galera, a gente sabe que nos quadrinhos da Marvel e da DC existem milhares de auges poderosos. Chega até a ser ridículo de tanto poder que eles têm. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quais são os auges mais poderosos da Marvel e da DC? Você sabe os auges que você nunca viu? Não? Bom, fica comigo que eu vou te mostrar, vou te contar mais sobre esses auges. Fala galera, beleza? Quem fala é o Thiago Tudo Mais e hoje estamos aqui em um vídeo onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre auge dos personagens, tanto a Marvel quanto a DC também, os poderes, né, dos auges dos poderes. E eu fiz uma votação aqui na comunidade do canal, onde eu pedi para vocês votarem qual o tema de vídeo que vocês gostariam que eu trouxesse, né? E vocês escolheram os auges mais poderosos. Então muito obrigado a todo mundo que votou lá, comentou lá, tá sugerindo vídeos também, tá? Muito obrigado. E cara, a gente sabe que os auges são muitos, tá? Então eu escolhi 10 auges, na minha opinião, 10 auges legais, que eu considero legais, que eu considero poderosos, tá? E que, claro, que alguns deles vocês podem conhecer e outros podem não conhecer, obviamente, tá? Vai de cada um isso daí. Mas antes, claro, se você gosta de quadrinhos da Marvel, DC, gosta de auges de personagens grandiosos, cara, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Aqui a gente trata sobre quadrinhos, animes, mangás, coloca eles pra duelar, pra batalhar. A gente depara aí os poderes, né? Quem realmente é mais forte, quem poderia vencer, uma vontade de vitória também, tá? Então aqui a gente trata tudo em relação à cultura pop, à ficção dos personagens, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já garanta a sua inscrição, se inscrevendo aqui embaixo. E claro, para ajudar o canal, apoie o vídeo aí também, dando o seu like, que isso é muito importante pra mim, certo? Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo e bem-vinda também. Ter você aqui é um enorme prazer. E lembrando que não é dividido em ordem de poder, ok? Vamos lá. Número 1, Ravenna Crueldade. Essa é uma versão da Ravenna onde ela foi possuída pelos Cavaleiros do Apocalipse. Essas entidades são fragmentos de um poder muito grande. Só pra você ter uma noção, tá? Elas são tipo algo muito parecido com a Casa das Ideias da Marvel, só que dividindo o seu poder, basicamente essas entidades, né, elas entram em contato com o corpo da Ravenna e elas acabam utilizando o corpo dela para acabar com tudo. Sim, com tudo. O Neron, o rei do inferno, o mesmo cara que subjugou o espectro, tava com medo da crueldade e se curvou perante ela, e foi por causa dele que ela saiu também, seu selamento, essa prisão. A crueldade também ainda tem um exército inteiro com os últimos senhores do caos e também os 7 pecados capitais ou mortais. Cada um deles já fazem e se tornam um poder imenso. Eles, junto com a crueldade, estavam destruindo todo o multiverso. E está ainda, né? Inclusive trouxe a destruição para a força de aceleração, o que o Flash usa, destruiu o reino de Skyland, a Nova Gênesis, o céu e tudo que tem direito. Ela destruiu todos os semideuses e deuses, não sobrou nenhum. A última resistência que tinha sobrado era a Quintessência, que guardava os últimos vestígios de magia na Torre do Destino. E o que aconteceu? Sim, crueldade passou o rodo em todo mundo e ela passou o rodo também. O Trigon, o seu pai, passou o rodo em todo o inferno e absorveu ele também. Ela é a mais poderosa que a sua versão Azaroth, sua versão branca. E ela também facilmente pôde subjugar o Vingador Fantasma, o Espectro. Subjugou também o Superman Prime 1 Million, sim, aquele bucha, né, que inventa o poder pra ele. Então, ela fazendo esse estrago no todo o multiverso, consumindo, destruindo tudo, crueldade não é pra qualquer um pra enfrentar, não é. Inclusive, o roteirista chegou a tweetar no Twitter que a crueldade é o ser mais poderoso que a Perpétua, a Hecate ou Lúcifer Morningstar. Mas eu tenho dúvidas, tá? Particularmente eu tenho dúvidas. Por nenhum momento da HQ foi dito que ela é mais poderosa e que eles, em nenhum momento, também foram citados na HQ. Então não dá para levar muito a sério o que ele falou. Apenas temos que esperar o que vai acontecer até então. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? A única maneira de derrotar ela é a Pedra da Eternidade, que o Adão Negro
viu indo pro inferno do ano de 2021. Mas será que ele vai conseguir selar a crueldade? Número 2. Profenix King Thor. Esse Thor vai para alguns, tá? Pode ser considerado uma versão mais poderosa do Thor. Até mesmo que o próprio Rune King Thor. Mas a certeza que temos é que ele é uma das versões mais poderosas do Thor. Carregando com o conhecimento de Odin, poderes muito além do seu pai celestial e ainda mais por cima, tem nas suas veias o poder da Força Fênix. Old King Thor Pro Fênix é um dos auges mais poderosos, só que você tem que ter uma noção aí, tá? O antigo rei Thor. Sim, vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele casualmente levantava e lançava o sol com um braço como uma bola de tênis. Lutou contra o Galactus alimentado, dando um impasse, tá? Nessa luta. E vale lembrar que o Thor aqui, né, colocou o Galactus seriamente em um estado muito ruim, golpeando ele com tanta força que Galactus começou a vomitar. E Thor não se incomodou totalmente com o punho do Galactus, que tinha o calor de 1 bilhão de supernovas. Galactus parecia consumir tudo bem antes de começar a lutar com o Thor. Lutou e derrubou rapidamente o Profenix Wolverine, né, que estava com a Força Fênix dentro dele. Chegou também a resistir às suas garras, que são quentes o suficiente para poder derreter estrelas. E também criou uma tempestade clone do tamanho de um sol, que estava sugando um pedaço do planeta a anos-luz de distância contra o Profenix Wolverine. Ele também lutou contra o Gorr, destruindo a Necroverse. O Gorr naquele momento já havia se tornado o universo em si, e à medida que ele se alimentava, ele era o super aglomerado e as constelações, e as nebulosas negras eram seus dedos, os buracos negros eram o seu estômago. Mas antes de se tornar o universo, o Gorr ele foi declarado o açougueiro mais poderoso que já existiu, que ele estava no seu auge, tá? E tinha a Necro Sword em sua verdadeira forma e mais forte que todos os tempos. Vale lembrar que antes do Profenix King Thor, tá, renascer e se tornar, o Old King Thor manteve toda a criação para a eternidade. Agora vamos falar sobre o Profenix King Thor, tá? Ele é muito poderoso que o próprio Old King Thor. Ele foi capaz de fazer coisas incríveis. Ele lutou contra o próprio Doutor Destino, que naquela época tinha o poder do Espírito da Vingança, o Feiticeiro Supremo e o Starbrand e o Punho de Ferro por 99 fucking anos e chegou a matar ele. Vale lembrar que o Doom foi considerado o mais poderoso que já existiu. Jason Aaron provavelmente sabia que o Destino tinha o poder dos Beyonders. Os efeitos desse destino consistem em pisar no Profenix Wolverine, que por sua vez derrotou o velho rei Thor, e também as 3 deusas do trovão, netas do velho rei Thor. Elas não podiam fazer nada contra ele. As mesmas deusas lutaram bem contra o Galactus alimentado, e eles não podiam nem mesmo tocá-lo. Por mais que ele tenha poucos feitos, Profenix King Thor se mostra ser um dos auges perigosos que sim existe na Marvel. Número 3. Mulher Maravilha Omniverse. Mulher Maravilha, ela salvou todo o multiverso do Batman McKee em Death Metal número 7. A Diana chegou a ganhar esse poder da Forja do Mundos, banhando seu laço da verdade, né, na Forja da Energia, e tendo essa energia da Anticrise, acabou amplificando seus poderes da Diana e batendo de frente com o Batman McKee no final das contas, né? Jogando o Batman McKee no fim dos tempos, na estrela primordial. Diana também chegou, né, acabou morrendo nesse processo aí, e com isso ela teve contato com os super celestiais, quando ela bateu papo com eles, né? E assim, ela acabou aceitando em voltar pro próprio universo DC. Como assim, Thiago, voltar? Sim, jovem. Na Era de Prata e da Era de Ouro, o universo da DC já existia o Omniverso inserido. Sim, a questão do Omniverso da DC é muito antigo, mais antigo do que você imagina. O Omniverso só voltou a aparecer agora. Por quê? Porque o Omniverso sumiu por causa da crise Infinitas Terras. Por causa de lá que sumiu, que parou de existir. Enfim, depois de que a Diana morreu, ela acabou renascendo em Infinite Frontier, mostrando que ela salvou todo o multiverso DC. E vendo ela renascer novamente, no entanto, essa Diana ainda está em desenvolvimento. Vale lembrar que por causa do Espectro, os poderes dele, tá? Ele mostrou a ela e levou a ela também para ver todas as linhas temporais da DC. Ou melhor dizendo, os heróis, tá? Por consequência, tem ligação com o hipertempo. O Espectro chega até a falar isso, tá? Então, a Diana não pode viajar nas histórias por causa do Espectro, porque foi ele que fez com que ela visse as histórias da DC. Foi ele que tem o poder para
fazer com que ela visse isso, e não ela tem esse poder, ok? Enfim, a Diana sim é bem poderosa de qualquer forma. Número 4. Peter Quill, Soul Master, o Mestre do Sol. Na HQ Guardião da Galáxia número 9, nos é apresentado um Mestre do Sol. No começo nós vemos que a lenda, o mito do Mestre do Sol é apenas uma mentira. Contudo, depois é revelado o que de fato é o Mestre do Sol. Primeiro, é contado a gente que o Peter Quill foi selecionado por uma oportunidade rara. Basicamente, o poder do Sol vem das mitologias gregas e contos muito antigos, onde nesses contos existem 12 casas. Cada uma dessas casas representa algo. A primeira casa é a casa dos princípios, a segunda casa é a casa das posses, né? A terceira casa é a casa da comunicação, a quarta casa é a casa do lar, a quinta casa é a casa dos jogos, a sexta casa é a casa da saúde, a sétima casa, a casa do companheirismo, a oitava casa, a casa da morte e renascimento. A nona casa é a casa das ideias, a 10ª casa é a casa do trabalho e da vida, a 11ª casa é a casa da comunidade, a 12ª casa é a casa dos finais. Todas essas casas se passaram muitos e muitos anos, até mesmo séculos, onde cada uma dessas casas o Peter Quill teve que ter assim um único objetivo, pensamento e objetivo, que era o quê? Chegar na casa final, chegar nas 12 casas, onde o único poder que poderia parar os deuses que estava atrás dele, estaria lá. Enquanto finalmente o Peter entra as 12 casas, a última casa, a casa dos finais, a voz do Mestre do Sol é dito. Então abre aspas aí. Não tema sua razão, Peter. É tarde demais para isso. Eu fiz um Senhor das Estrelas. Você é o Mestre do Sol e também Mestre do Sistema Solar, a universal energia radiante, a mente e o cosmo, o respirar da vida de todo o mundo físico. E quanto menos esperávamos, cara, vemos que um dos dragões do Knu aparece. Sim, essa saga do Guardião da Galáxia também é afetada pelo Knu. Mas voltando ao assunto, Peter Quill rapidamente se vira e com uma só arma ele acaba incinerando completamente o dragão do Knu. Vale lembrar, ressaltar que a fala do Mestre do Sol é o seguinte, abre aspas, a arma é invencível. O que te impede de realizar a sua vontade é você, mas eu te tornei o Senhor das Estrelas. Você é o mestre da sua mente, da mente do cosmo, da universal energia radiante. 4 elementos sobre o seu controle, Senhor das Estrelas. Os 4 elementos, tudo mais o conceito do olho prateado de sua mente. Fecha aspas. E ele mesmo nos explica, que passou séculos em Morinos, aprendendo muitas coisas, onde ele desbloqueou sua mente, que o elemento não é só algo destrutivo, mas sim algo focal que contém um prisma, tudo como um sol. E uma fala bem engraçada, quando ele enfrenta o Knu, resumindo, tudo, é que é o seguinte, abre aspas, você diz que é um mestre das trevas, do vazio? Eu sou um mestre do sol. E você sabe o que eles dizem? O sol nasceu e tu já sabe completar a frase aí, né? Fecha aspas aí. Então vocês já entenderam o quão poderoso é esse auge do Peter, né? Peter, na edição 12 pra frente, enfrentou até os deuses e com a ajuda dos Guardiões conseguiu se vencer. Um enigma de um sol completo. Número 5. Imperador Coringa. Esse é um dos grandes auges da DC, do Coringa em si. Onde o Coringa consegue enganar o Duende da quinta dimensão e fazer com que ele fale seu próprio nome, ao contrário, e obter 99,99% dos poderes do Duende. Então você imagina a capacidade e possibilidade do Coringa de mexer e mudar tudo. Suas habilidades são a manipulação da realidade e poder ilimitado. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele não é limitado por nada. Matar o Batman, o que fez perceber que precisava do morcego, trouxe ele de volta à vida apenas para matá-lo novamente, de uma maneira diferente. Ele foi literalmente capaz de fazer o que quisesse. Como a forma da Terra, a sua própria imagem. Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas, com a ajuda do Superman, e também o próprio Mr. Plix, né? Eventualmente ele conseguiu seus poderes de volta do próprio universo, E colocou o universo de volta no lugar, de volta ao normal. E o Joker voltou a ser impotente. Mas o Imperador Coringa é uma das versões mais poderosas do Joker e também da DC. Número 6. Hulk Below Hall. Devil Hulk é uma versão do Hulk onde ele possuído pelo Toba, ou melhor dizendo, The One Below All. Ele é a contraparte do Toa, o todo poderoso da Marvel, né? E ele que comanda tudo lá embaixo, não existe ninguém abaixo dele. Hulk basicamente trouxe muito perigo para tudo, destruiu planetas com soco,
consumiu estrelas, absorveu o Metatron, que é a voz da consciência do cosmos. Nas primeiras edições do Call Crew, chegou a contemplar a verdadeira forma do Toba e o Below All, tá? E ele não pode compreender o que estava acontecendo. Basicamente, cara, ninguém pode compreender ou contemplar a verdadeira forma do Below All. O único objetivo do Below All é tomar o controle de tudo e ficar por cima do The One Above All. É tomar a criação do One Above All que ele fez. Número 7. Arlequina. Hitcom. Arlequina, Thiago? Sim, jovem. Arlequina. Se você não conhece o auge da Arlequina, basicamente ela rebobinou toda a continuidade da DC. Pra gente conversar mais sobre isso daí, tá? A gente tem que entrar na HQ da Arlequina número 50. A Arlequina está no parque de diversões com a sua mãe e lá ela vê uma história em quadrinhos, com uma edição limitada. Sim, ela vê ela mesma nos quadrinhos. É doideira, né? Mas em um momento, ela e sua mãe sentem algo estranho. Elas sentem algo como se tivesse tudo se desfazendo, refazendo ou mudando. Como se fosse algo estranho mudando. Até que chega alguém estranho aparecendo ali do nada, que não foi revelado até o momento, naquele momento ali. E chega mandando ela para poder abaixar aquela arma de destruição da continuidade imediatamente. Mas o que acontece? Sim, a Arlequina pega o quadrinho, tá? E ele acaba sendo aberto, o quadrinho. Quando esse quadrinho se abre, toda a realidade entra em perigo. E quando eu digo realidade, é tudo. Aí nos é revelado que a Arlequina, sim, ela mesmo destruiu toda a continuidade da DC. Todas as histórias e tudo mais, cara. A consequência dessa perturbação de tudo era pior do que aquela história da Guerra do Leite, onde o Superman Leite aparece. Mas aí o que acontece? A Junior DC, a tira da continuidade, né, a policial da continuidade, aparece. E ela é tipo algo parecido com o roteirista, tá? Que resolve os problemas. Algo muito parecido com isso, tá? Muito parecido. Só que você tem uma noção do perigo. A destruição que estava ocorrendo naquele momento estava afetando a própria representante do roteiro. Olha só que absurdo. Todas as origens dos personagens foram mudadas e algumas delas apagadas, como a própria mãe da Arlequina. A Arlequina é obrigada, junto com a June, viajar entre todas as histórias conturbadas da DC e pegar o quadrinho, que fez isso tudo aí acontecer, né? Então essa aventura toda aí que a Arlequina acaba passando se torna tudo conturbado, um perigo para toda a continuidade da DC Comics. O único jeito dela consertar, tá, seria ela lendo o quadrinho de trás para frente, mas acabou dando errado. Acabamos que sendo apresentado, tá, a central da continuidade, onde todos aqueles que representam uma certa forma da roteirista em si, tá, estavam lá tentando consertar tudo. Para resumir, a história em quadrinho, tá, da própria Arlequina foi o que quase acabou com a DC inteira. A fã dela, que também estava escrevendo com os quadrinhos, a Mr. Clackbuck, acho que é assim que se pronuncia, né? Ela acabou também reescrevendo tudo, onde a força da continuidade é algo bem parecido com a Casa das Ideias da Marvel. Para você ter o controle de tudo, você precisa ter criatividade e ideia. No final de tudo, acabou. Sim, acabou. Literalmente tudo. A DC acabou no final de tudo. Acabou. Só sobrou a Arlequina com um lápis e um papel para reescrever o que bem ela quiser. Mas ela acabou fazendo isso. Ela recuperou sua mãe e a DC voltou ao normal. Então, se você não quiser um perigo que aconteça, tá? Não chame a Arlequina, cara. Número 8. Thanos Regulador Astral. Thanos Regulador Astral é um dos auges do Thanos mais poderosos que tem. É o mais poderoso que tem. Onde ele obteve um poder capaz de, com passo a passo, absorver todas as entidades e seres poderosos que ele quisesse. Eu já trouxe alguns vídeos aqui, tá? Do próprio Thanos Regulador Astral aqui no canal. Se você quiser conhecer, tá? Ver aqui o card aqui em cima passando para vocês. Mas basicamente esse Thanos se tornou algo que ninguém imaginava. Ele absorveu a morte, a eternidade, Galactus, infinidade, Tribunal Vivo, absorveu tudo e todos do Thanos absorveu. Thanos se tornou a própria HQ. Quando ele foi confrontado pelo Divine Creator, que é o Avatar do Toa, Thanos tentou sobrepor a ele. Algumas pessoas dizem que ele derrotou o Toa e se tornou o mais forte que Toa. Mas não, esse ser que o Thanos enfrentou não era o Toa, mas sim o Avatar dele. E não, o Thanos não é mais poderoso que o Toa, mas de fato é que o Thanos se tornou a própria HQ, com um poder absurdo e absoluto também. Mas no final de tudo, ele viu que tudo isso não valia a pena.
e ele refez tudo como era. Número 9, Visão Casa das Ideias. Visão Casa das Ideias é um dos alvos também mais poderosos da Marvel. Um dos, né? Basicamente o Visão entra na casa e uma casa assim, é o fragmento do próprio Toa, tá? A Casa das Ideias é o fragmento do próprio Toa, ok? Ela não tem literalmente o poder do Toa absoluto, não. Lá dentro, a pessoa que obtém o poder, que quer obter o poder completo, ela precisa de duas coisas, apenas duas coisas. Que coisas são essas, Thiago? Bom, primeiro é ideias, ou criatividade, tá? E luz. Por que a luz, Thiago? Bom, porque a luz é algo que representa a bondade. A casa é algo bom, é o que precisa para criar as coisas, tá? E ter ideias, criatividade. Um ser que não tem isso, não consegue usar 100% do que a casa oferece. Por isso que a Nyx não conseguiu usar 100% do poder da casa. É por isso que o Visão venceu ela facilmente lá dentro. E quando ele percebeu isso, ele percebeu e entendeu também o que precisava fazer. E trouxe tudo o que existia na Marvel praticamente, tá? Para derrotar a Nyx. Ele até mesmo se tornou o fogo da criação e derrotou ela. Enfim, o Visão, ele é um dos auges mais absolutos e absurdos que tem também na Marvel. E número 9, para finalizar números importante, Elaine Belloc. Elaine Belloc é a filha de Miguel Demiurgo, tá? O anjo, o arcanjo e irmão de Lúcifer Morningstar. E ela é a neta da presença. Ela inicialmente não tinha grandes perspectivas ou um papel tão grande, mas o objetivo dela com Deus, no caso da presença, acabou se tornando inevitável. A presença, em um momento, ela iria decidir se iria reparar ou destruir a criação após a destruição. Ele tinha a Elaine, tá? A sua neta, e a Lilith, que é a primeira mulher criada, para poder suplicar e apontar se ele deveria ou não consertar ou destruir a própria criação, enfim. Elaine estava tentando consertá-lo e Lilith queria que fosse destruído. Então a presença revela o seu plano real, o que ele queria fazer, o que estava fazendo. Ele estava praticamente recriando o nó górdico em uma escala muito maior. E ele optou por não repará-lo ou destruí-lo, mas entregar a criação a Elaine e dar o papel de Deus, literalmente Deus maiúsculo, tá? Para ela. E ela já tinha um poder de demiurgo no próprio pai, do seu próprio pai, do Miguel, né? Mas agora ela também tinha os poderes e o cargo da presença de Deus. Ela se torna, entre aspas, onipotente, onipresente e onisciente. A eternidade e o infinito não terão chance. Ela criou um novo cosmo. Foi ela que se tornou Deus, salvando o universo. Destruiu todo o inferno, exceto a propriedade de Lúcifer. Desmontou o céu e o inferno. Tornou-se o fundador, arbítrio e o preservador da criação. Preencheu o espaço e a sua consciência e se tornava onisciente enquanto mantinha a criação junto à sua vontade. Quando Lúcifer desistiu dos seus poderes, ela apenas deu a ele de volta os poderes dele, no máximo do auge onde ele estava, o que significa que ela pode basicamente conceder poderes infinitos a qualquer pessoa que ela desejar, sem afetar nem um pouco ela. Enfim, Elaine é uma das crianças, se não for a criança, tá? Mais poderosa dos quadrinhos. Mas e você? Quem você acha que realmente poderia ter um auge melhor do que esse? Qual a sua lista dos auges dos personagens da Marvel ou DC mais poderoso que existe? Quero ver a tua lista, comenta aqui a tua lista aqui embaixo, eu quero dar uma olhada, quero ver se bate com a minha, se bate com a sua, vamos conversar mais sobre isso daí. E claro, também quer ver Duelos Mortais com algum desses personagens aqui, comenta aqui, e também comenta outros vídeos como esse aqui que você gostaria que eu trouxesse, personagens com poderes absurdos, feiticeiros poderosos e tudo mais. Comenta aqui que vai ser muito bacana. E claro, para você acompanhar tudo isso aqui, você só vai encontrar aqui nesse canal, cara. Então ter você aqui nesse canal, ter a sua inscrição aqui no canal é muito importante para mim. Muito obrigado, sério. Obrigado por vocês estarem fazendo parte dessa família que a gente está construindo aqui. Somos quase 30 mil inscritos aí. Somos quase 30 mil pessoas, né, reunindo aqui nessa comunidade de canal, comunidade nerd, geek. Enfim, muito obrigado mesmo. Sério, ter você aqui é uma enorme honra para mim. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.